Fala galera do Indeceu Estúdio, bom dia pra quem tá de dia, boa tarde pra quem tá de tarde, boa noite pra quem tá de noite. Hoje a gente vai dar continuidade aí com o seriado aí que a gente iniciou com a Tia Lari. O vídeo passado eu vou deixar o card aqui pra você ver sobre antecipação e sinalização. E hoje a gente vai usar a Amanda de novo para estudar um pouquinho sobre plano de aula, tá, gente? Então, eu já dei uma missão ali para ela fazer um plano de aula como se fosse para a aula dela. E ela tá fazendo ali e eu vou mostrar alguns detalhes para vocês depois que a gente começar, beleza? Então, simbora pro vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixa aqui, ó, comentário aí dizendo qual o próximo tema que a gente tem que trabalhar que vocês querem ver aqui, tá certo? Então, simbora. E ela já tá aqui, gente, ó. E aí, Amanda? Tá fazendo o que aí? Primeiro eu tô estruturando aqui pra depois eu escolher as músicas. Tá fácil aí, tá? O babado tá não? O babado tá difícil. Quem né? acha que é fácil, aqui né? É prova do Enem. É a prova do Enem da dança, né, filha? E diretamente do banheiro. Valeu! Do nada. Do nada ele sai. Oxi. E aí, cara? Fala com a galera. E aí, galera, beleza? Estamos aqui, ó, já na... Tava na obra, mas todo suado. Xiii, só que foi caso tomou banho, cara. Tô Não, suado, cara, fala aí pra galera por que tu tá suado, cara. Porque, cara, a gente tava dando uma aula online, cara. Cara, online do Indência, mas chama a galera pra fazer aula com a gente Bora, online. galera, fazer as aulas online, você não sabe o que você tá perdendo, tá certo? Aulas online todo santo dia aqui com a gente, comigo, com o Lucas, é brincadeira, é muita diversão. E o melhor, hein, você vai aprender a dançar. Obviamente. Aí vocês já vão começar a ter uma noção de plano de aula, porque aqui tá difícil, babado. Então, galera, é o seguinte, ó. Eu pedi aqui a missão aí pra Amanda, né? Que era de fazer um plano de aula como se fosse pra turma dela. E aí ela ficou ali quebra na cabeça. E aí ela fez, né? E aí eu expliquei algumas coisas pra ela enquanto ela tava ali fazendo, pra já ir auxiliando ela, pra quando a gente fosse explicar pra vocês, ficasse de uma forma mais clara, tá? A primeira coisa que a gente definiu foi o quê? Eu expliquei pra Amanda que existem duas coisas. Existem os tipos de aula e os tipos de turma, né, Amanda? Sim. Quais são os tipos de aula, Amanda? Vê se a Amanda estudou. Tipos de aula: light, média e intensa. E o que significa isso, gente? Uma aula light, uma aula média, uma aula intensa. É a dificuldade da coreografia? É o quanto que a turma vai dançar? É a quantidade de músicas? É o quê? O que é uma turma light, Amanda? A diferença dos três tipos é a quantidade de músicas e como você vai estruturar seu plano de aula. Quantos picos, quantos aumentos gradativos que vai ter em cada estrutura de aula. Na verdade, é quantas músicas vai ter em cada procedimento, né? Normalmente, quando é uma turma light, eu vou ter mais músicas no aumento gradativo e no intervalativo do que no pico. Quando é uma turma média, eu vou ter a mesma quantidade de músicas no intervalativo e no aumento gradativo e no pico. Por exemplo, 4 músicas no intervalativo, 4 músicas no pico. E quando a turma é intensa, eu tenho mais músicas nos picos do que no intervalativo e no aumento gradativo. Porém, galera, se você quiser ver completinho aí como funciona o plano de aula Fit Dance, eu deixei aqui, ó, vou deixar aqui no card um vídeo aí que eu já fiz só sobre isso, né? Riquelme, lembra que a gente já fez um vídeo só sobre isso? Então o Riquelme vai deixar aqui para vocês, se você quiser aprender com detalhes como é um plano de aula Fit Dance, eu vou deixar aqui clicado para vocês, mas hoje eu vou aqui ajudar um pouquinho mais a Amanda, tá? Então tem esses 3 tipos de aula. Então não significa que a sua turma é light, que a sua turma é média ou que a sua turma é intensa, tá? Então, galera, quando a gente tem uma turma light, média ou intensa, não significa aí que toda a turma é light, que toda a turma é média, que toda a turma é intensa. Não é isso. Quando é light, é a aula que é light, tá? Você pode ter uma turma que dança mais, uma turma que gosta muito de dançar, mas é light. Por exemplo, você tem uma turma ali que dança com você todos os dias. A galera se joga, a galera dança muito, só que teve um feriadão, um carnaval, e aí a galera passou o final de semana na farra, e aí chegou quarta-feira de cinzas, vai ter a sua aula. Se você chegar com uma aula intensa, a turma não vai estar na vibe de fazer uma aula intensa. Vai estar na vibe de fazer uma aula light, porque a galera normalmente está mais cansada, está de ressaca. Então você faz uma aula mais light. Normalmente, quando tem evento aqui do Indancer, por exemplo, como Holiday, como o que vai ter agora também, que é o da Copa Indancer, se você não está sabendo, o Ricardo vai deixar aí também para vocês, tá?
Logo após o evento, normalmente a gente faz uma aula mais light. Por quê? Porque a galera já passou o domingo todo dançando o dia inteiro. Então, quando chega aqui na aula do estúdio, na segunda-feira, a galera já está mais cansada e a gente já está mais cansado também. Então, a gente prepara uma aula mais light. Mas aí na terça a gente já faz uma aula média, na quarta a gente já volta para a nossa intensidade de sempre. Mas é isso, você tem que saber o momento certo de encaixar o plano de aula certo, que vai ser light, médio ou intenso. Beleza? E aí tem os tipos de turmas. Então, aqui, ó. Tipo de aula é uma coisa, tipo de turma é outra. Como assim, Lucas, tipo de turma? Tem as turmas iniciante, turma intermediária e turma avançada, tá certo? O que é uma turma iniciante? É aquela galera, na verdade, é quando a predominância da turma. A maior parte da turma nunca dançou, nunca fez aula de dança, é o primeiro contato ali com a aula de dança, então normalmente a gente determina que essa turma é iniciante. O que é uma turma intermediária? É quando é mista. Uma parte da galera já é mais iniciante, outra parte da galera já é mais avançada. Então, aquele tipo de turma é uma turma intermediária, uma turma mista, tá? E tem a turma avançada, que é uma turma que faz aula todo dia, que é sempre a mesma galera, mas a minoria das vezes, dificilmente, uma turma vai ser avançada. Por quê? Porque normalmente sempre tem novato. Toda aula tem novato. Então, assim, só é uma turma avançada quando é realmente aquele mesmo grupinho, sei lá, um small group, que você dá sempre aula para aquelas mesmas pessoas há muito tempo. A gente pode determinar que aquela turma é avançada, né? A gente pode ver que a turma já entende mais a sua sinalização, já sabe como é que é as suas dinâmicas, como é que funciona as suas aulas. Beleza? Então eu expliquei isso para a Amanda e a Amanda vai falar um pouquinho para vocês aí sobre o que ela percebeu aí depois que eu expliquei isso para ela, o que é que ela fazia de diferente disso que eu falei para vocês. Fala um pouquinho aí pra galera. Gente, eu tive muita dificuldade, né, para entender essa estrutura que, na minha concepção, era a mesma coisa. Se eu tinha uma turma que era iniciante, eu obrigatoriamente tinha que fazer um plano de aula light. Mas, como o Lucas explicou, depende muito da aula, depende muito do local, depende muito do dia. E até na mesma hora, o Lucas estava passando para mim que na mesma hora você pode fazer uma troca, né, de plano de aula. Sempre é bom ter o plano A e o plano B, porque você vai perceber muito como tá a vibe da turma. Como tá a vibe da turma. E aí, eu fiz um plano de aula aqui intenso, porque eu comecei logo com o mais difícil, que eu sou dessas. Comecei com um plano de aula, fiz um plano de aula bem intenso, para uma turma, né, que já sabe as coreografias. Fiz baseado aqui que a gente não iria passar nenhuma coreografia, só iria trabalhar a sinalização. É uma turma que já conhece as músicas. E aí a gente só trabalharia antecipação e sinalização de uma música que é bem mais agitada, que tá no pico, ou que tem o vira, né? Que fica muito tempo de costa. Então eu fiz baseado nisso. Pronto, galera. A Amanda aí deu o feedback dela sobre as questões que a gente tinha conversado. Mas agora eu vou deixar bem claro para vocês algumas coisas. Por exemplo, como é, Lucas, que eu vou planejar a minha aula? Como é que eu vou me preparar para a minha aula? Gente, lembrando, antes de dar a aula, você tem que pensar em alguns fatores que rodeiam a aula. Por exemplo, onde é que vai ser a minha aula? Vai ser na pracinha? Vai ser na academia de bairro? Vai ser na academia de rede? Vai ser na academia grande? É uma academia no bairro nobre? É uma academia no bairro de classe baixa? É uma academia de bairro de classe média? Tudo isso influencia na minha aula. Beleza? Outra coisa que você tem que perceber também, né? Ou então procurar. Você pode usar o Instagram, entrar no Instagram da academia, ver se já tem aula de fit dance, olha quem é o instrutor, tá? Não tem problema nenhum, galera. Pergunta pra ele como é a turma, tá? Ou então, pelos vídeos mesmo, você identifica, ó. Eu tô vendo aqui o vídeo, a faixa etária da turma é, sei lá, 30, 40 anos. Ou então a faixa etária da turma é 18, 20, 25 anos, é uma turma bem jovem. Ou então é uma turma de a galera mais idade mais avançada, por exemplo. Uma turma de 50, 60, 70 anos, então... Tudo isso vai fazer diferença. Você vai ter que descobrir a faixa etária da sua turma. Você vai ter que descobrir onde é a academia, onde é o local que você vai dar aula, seja na pracinha, seja um evento, seja o que for, e identificar mais ou menos ali quem é a sua turma antes de você começar a planejar a sua aula. Pronto, descobri. Lucas, é na academia do meu bairro, né? É uma academia que é no meu bairro. É uma turma aí que vai ter entre 20 e 30 anos de idade. É uma turma jovem, 7 horas da noite. Normalmente, uma turma dessa, gente, se a turma já faz fit dance, normalmente vai ser uma aula ou média
ou média ou avançada. Dificilmente você vai colocar uma aula light para uma turma dessa, porque é uma galera que já dança. Agora, tu vai lá e entra no Instagram da academia e olha que a aula é de manhã, também é numa academia de bairro, mas a faixa etária da turma é 50, 70 anos. Tu chegar lá com a aula avançada, com uma aula intensa, a turma vai conseguir te acompanhar? Não. E o intuito principal da aula é o quê? Que todos os alunos façam aula. Eu costumo dizer, gente, que um bom professor é aquele que faz o último aluno da última fileira dançar. Porque tem professor que chega e dá aula só para aqueles alunos ali da frente. E o aluno que está lá atrás, que está chegando hoje, que às vezes é o aluno mais tímido, não está conseguindo fazer aula, não está conseguindo dançar e o professor não consegue enxergar. Então tentem se atentar a isso. Olhe se o último aluno da última fileira está dançando. Se ele está dançando, a sua aula tá massa. Se não, fica de olho, você está errando em alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai... A Amanda vai dizer aqui pra gente, né? O Riquelme vai botar aqui, quais as músicas que a Amanda colocou no plano de aula dela. E aí a gente vai fazer algumas observações, beleza? Como a Amanda falou, ela preparou um plano de aula intenso para uma turma que já faz aula e uma turma que ela não vai ensinar música nova. Show? E aí, vamos ver aqui como é que tá o plano de aula da Amanda. No aquecimento, tem um aquecimento com a música um pouco mais agitada, que eu coloquei Remix Descobridor dos Sete Mares, que é uma música um pouco mais agitada. É um pessoal que já sabe como é o aquecimento, a estrutura, então eu coloquei uma música um pouco mais agitada. E aí dividi em 3 aumentos gradativos. Comecei com Bora Bio, Joga a Bunda e Farra Sem Limite. Aí, no primeiro procedimento da Amanda, ela escolheu 3 músicas, né, galera? Bora Bio, Joga a Bunda e Farra Sem Limite. Vamos lá, eu trocaria de ordem Bora Bio com Joga a Bunda. Por que eu faria isso, né? Eu colocaria aquecimento, Joga a Bunda, Bora Bio e Farra Sem Limite, tá? Joga a Bunda tem alguns movimentos desafiadores. Porém, como a turma dela já sabe as coreografias, é uma turma que já está fazendo aula, eles conseguem acompanhar de boa. É uma música que já faz um tempinho que saiu no canal, é uma música legal, muito legal, mas já faz um tempinho que saiu no canal. É ótima pra gente começar a aula, tá bom? Mas ela é um pouquinho mais lenta e também um pouquinho menos animada do que Bora Bio, que é o quê? Um meme que saiu há um dia desse. As alunas gostam de ficar gritando Bora Bio, bora filho do Bio, na hora dessa música, e isso já vai fazer a intensidade da aula aumentar por conta delas ficarem gritando, ficarem dançando. Então eu acredito que Bora Bio, depois de Joga a Bunda, fica mais legal. E aí depois daí vem Farra Sem Limite, que é também uma excelente música. E aí a gente já vem com 2 piseiros já animando a galera, já preparando ali pro pico. Então, nesse primeiro procedimento da Amanda, eu faria só essa alteraçãozinha. Vamos pro próximo procedimento? Pronto. Depois disso, eu coloquei 4 picos. Coloquei Quebradeira das Amantes, Bala Trocada, Tapa na Cara e Parada Louca, que já é uma música também que é bem antiga, mas que as alunas também gostam bastante. Coloquei ela para ser o último pico. Então vamos lá, galera. A Amanda escolheu 4 músicas, né? Quebradeira das Amantes, Bala Trocada e Tapa na Cara. E Parada Louca, né? Como ela colocou 4 músicas desde o aumento gradativo, a gente já começa a identificar aqui que o plano de aula que ela escolheu para essa turma foi um plano de aula intenso. Por quê? A gente tem menos músicas no aumento gradativo e mais músicas no pico. Ou seja, a turma vai passar mais tempo ali na gritaria, na loucura, enlouquecendo e naquela animação que a gente ama, tá? Dessas 4 músicas, Amanda, tu vai fazer alguma dinâmica? Quebradeira das Amantes já começaria com uma dinâmica. A dinâmica que já tem na própria música. Isso. Mais alguma outra? Tapa na Cara, provavelmente também. Parada Louca não e Bala Trocada não. Pronto, gente. A Amanda falou pra mim aqui que vai ter 2 dinâmicas aí, né? Vai ter na música Quebradeira das Amantes e na música Tapa na Cara. Bom? Então, como é que eu faria, né? Eu deixaria distante uma música da outra. Eu colocaria o Quebradeira das Amantes no começo do pico, o Tapa na Cara, e deixaria a última do pico a dinâmica, que eu iniciaria com a dinâmica e também fechava com a dinâmica. Pico. Entendeu? Por quê? Porque não fica dinâmica. A gente tem que tomar cuidado também com dinâmica, porque às vezes a gente quer fazer dinâmica e acaba fazendo dinâmica demais. E a aula fica uma loucura. Acaba que os alunos já não dançam mais nenhuma coreografia certa. Toda música é dinâmica, toda música é alguma coisa e acaba que fica chato. É legal dinâmica? É, mas você tem que saber usar.
Tem que saber usar no momento certo e na hora certa, tá? E aí, ela vai fazer essas duas dinâmicas. Então, eu faria isso. Quebradeira das Amantes, bala trocada, parada louca e fechava com tapa na cara. Porque aí, tapa na cara é uma música legal, é uma música nova, tem uma dinâmica legal e ela também já vai dando uma baixada. Porque depois de tapa na cara, a gente já vai começar o nosso intervalo ativo. Então, a gente já começa a dar uma descidinha ali pra galera dar uma respirada pra gente entrar no nosso próximo pico. Beleza, galera? Então, vamos aqui pro próximo procedimento da Amanda. Show? E aí, depois dos 4 picos, eu coloquei 3 intervalos ativos. Comecei com doidona, sentadinha diferente e terminei com potência. Essas 3 músicas que ela colocou foram excelentes músicas aí pro intervalo ativo. Eu gostei bastante da forma que ela colocou aqui. Mas você tem que também tomar cuidado com a turma que você vai dar dando aula, tá? Você tem que conhecer muito bem a turma que você está dando aula. Por exemplo, a música Sentadinha é diferente. Ela tem alguns movimentos que eu posso considerar um pouquinho desafiadores. Se a turma não souber a coreografia previamente, você tem que tomar um cuidadozinho ali para ensinar um passinho ou outro. E também ela pode se tornar pico. Por quê? Ela pode se tornar pico? Porque é uma música muito conhecida, viralizou no TikTok. Então, às vezes, se a turma conhece muito aquela música, pode ser que ela se torne um pico. Mas como a Amanda já conhece a turma dela, essa música ela já estava passando na aula dela, tranquilamente ela vai conseguir passar essa música aí no intervalo ativo. Tem outra música também que eu gostaria de fazer uma observação, que é Potência. Normalmente a música Potência, eu já utilizei essa música no pico porque os alunos se animavam muito quando eu colocava essa música. Porém, já passou um tempinho, a turma já está dançando há bastante dias, então eu consigo também trazer ela para o intervalo ativo. E tem mais uma coisa que a gente agrega aqui, que é, dependendo da condução do instrutor, uma música que está no intervalo ativo, ela pode estar no pico. Então, vai ter algumas outras variáveis também que vão influenciar no plano e você tem que se atentar nisso. No começo, dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que ficar pensando em todos esses detalhes, sempre. Mas depois que você faz sempre, você começa a fazer mais no automático. Constância, gente. Vai fazendo o plano de aula o máximo que puder, até você conseguir estar dominando isso e sempre fazendo isso sem dificuldade nenhuma. Beleza? Vamos pro próximo procedimento da Amanda aí. Depois dos 3 intervalos ativos, eu vim de novo com 4 picos. Comecei com Pode Apostar, Hoje é Vapo, Bebezona e Na Movimentação. Por que eu sempre pergunto essa questão da dinâmica, tá, galera? Porque é muito importante você saber em que momento você vai fazer uma dinâmica. Por exemplo, ela colocou aqui 4 músicas de pico de novo e colocou 2 dinâmicas em um pico. E no outro pico ela não colocou nenhuma. O que é que eu faria? Eu colocaria uma dinâmica num pico e outra dinâmica no outro. Por exemplo, facilmente eu poderia trocar Na Movimentação por Quebradeira das Amantes. Botava Quebradeira das Amantes lá no final, que a galera ia dar aquele pique final assim na dinâmica, que a dinâmica de Quebradeira das Amantes é muito divertida, a turma se diverte muito e a aula acaba naquela vibe, tá? E aí eu utilizava essa dinâmica, essas 2 dinâmicas que tu colocou num pico, eu dividiria elas. E aí eu faria essa troca. Pegava, jogava uma dinâmica lá no primeiro pico e outra dinâmica no segundo. Uma estratégia muito legal é você sempre finalizar o pico com dinâmica, né? Sempre que tiver uma dinâmica, joga ela para a última do pico. Por quê? Porque você segura a turma. Como é que você faz uma pessoa dançar até o final da sua aula? Normalmente, gente, você já sabe quais são as músicas que está todo mundo querendo dançar. Ou então você sabe qual é aquela música assim que na hora que você soltar, a galera vai se jogar. Então, qual é a estratégia que eu, Lucas, utilizo? Eu seguro essas músicas até o final do pico. Por exemplo, porque se eu sei que Quebradeira das Amantes é a música do momento da minha turma, tá todo mundo esperando dançar essa música, eu deixo ela pra ser a última música do segundo pico. Por quê? Porque a pessoa já vai estar ali. Poxa, eu dancei 50 minutos e ainda não tocou a minha música. Será que vai ter? Será que vai ter? Será que vai ter? Quando toca, a pessoa dança com tanta energia, porque passa a aula todinha esperando para dançar aquela música, e no momento final da aula, ela foi dançar aquela música ali, porque ela passa a aula toda esperando. Então, tem instrutor que faz isso. Pega a música do momento e já joga logo no começo da aula. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa, já dancei a música que eu queria, agora eu posso ir embora. Tem gente que pensa assim. A gente sabe, a gente acha que o aluno não tem esse tipo de pensamento, mas tem, gente. O aluno quer sair da aula, o aluno não quer fazer aquecimento, o aluno não quer fazer volta calma. Então, assim, dependendo da música que você escolhe, o aluno vai embora antes da volta calma.
o aluno vai embora sem fazer aquecimento no começo. O aluno chega no meio do aquecimento. Então, assim, a música do aquecimento é tão importante quanto a música de volta calma. A música de aquecimento é muito bom ser uma música divertida, uma música legal, às vezes uma música nostálgica, uma música que faz a galera relembrar um Sandy Júnior, uma música antiga assim que a galera canta bastante, entendeu? Então, assim, a questão de estudar o público também vai te ajudar nisso aí, tanto para escolher a música do aquecimento como a música do volta calma. Você não pode obrigar os seus alunos a fazer esse procedimento, mas você utiliza estratégias para a galera ficar. Ou seja, escolhe uma música legal, uma música divertida, uma música que não vai quebrar o clima da aula. Entendeu? Então, nesse segundo pico da Amanda, eu só faria essa alteração. Eu pegaria na movimentação, jogava lá pra cima, pegava a quebradeira das amantes e jogava lá pra baixo. E aí eu dividiria as duas dinâmicas em momentos diferentes. Beleza? E para fechar a aula, depois da dinâmica, eu colocaria coração cigano. Eu coloquei aqui, né? Volta calma, coração cigano. Massa. E aí, gente, nessa aula que a Amanda planejou, né? Ela não parou nenhum momento para ensinar uma música, ela só pegou, deu play, foi-se embora até o final da aula, só na condução, na sinalização. É errado isso, Lucas? Não. Não tem problema. Tem instrutor que acha que tem que parar para ensinar toda a aula. Não, gente, não tem. Eu gosto muito de fazer isso também. Pegar um dia e dar aula sem parar para ensinar nada. Dar o play e ir até o final da aula. É uma forma de você, instrutor, se desafiar também. Às vezes eu pego uma música antiga que eu tenho muita segurança na condução e passo numa turma que nunca dançou. Por exemplo, eu pego o Turn Me On, que é uma música que eu danço muito com todas as minhas turmas, e aí do nada, numa turma nova, eu jogo essa música, que é antiga, mas eu me garanto na condução dela, e eu vou botar na aula, vai ser legal, vou dar uma diferenciada ali no meu plano de aula, a turma vai gostar, e eu tento me desafiar, levar só na condução. E aí eu vou vendo ali o que é que eu posso fazer para melhorar, o que é que eu não posso, então não tenha medo de se jogar nisso, tá? Testa, pega uma música nova que a turma nunca dançou, treina bastante e tenta colocar na aula só com condução. Sem parar para ensinar, é um desafio para você e para a turma também. E aí você vai tirando aquele peso da turma de sempre ter que parar para ensinar a coreografia. Sempre tem que parar para ensinar a coreografia. Não, gente, não é obrigado. Você consegue dar o play e soltar músicas, tá? E aí outra coisa, se você quiser procurar alguma estratégia legal, eu vou também deixar um vídeo aqui agora, nesse momento, sobre progressão de coreografias, como fazer, que eu gravei na semana retrasada, mostrando aí um pouquinho sobre progressão, que é uma das estratégias que a gente utiliza para passar uma coreografia na música sem parar. Show? Então vamos lá, fazer a recapitulação aqui do plano de aula da Amanda, né? Aquecimento, né? Que ela botou Descobridor de Sete Mares Remix. Depois, Joga a Bunda, né? Que a gente fez a alteração, como é que ficou no final, né? Joga a Bunda. Depois a gente colocou Bora Bill. Farra Sem Limite. Farra Sem Limite ali já é uma transição pro pico. Então depois já vem não mais Quebradeira das Amantes. Vem na movimentação. Por quê? Porque Quebradeira das Amantes foi lá pro final por causa da dinâmica. Então vem Bala Trocada, e aí Parada Louca, e aí a gente fecha o primeiro pico com Tapa na Cara, fazendo a dinâmica aí. Intervalativo, vem Doidona, Sentadinha Diferente e Potência. Essas músicas você segura um pouquinho a condução para a turma não se animar demais. E aí a gente segurou a turma até agora para dançar as melhores músicas. Onde a gente vai dançar Pode Apostar, Hoje é Vapo, Bebezona e fechando aí o pico com Quebradeira das Amantes. E a gente finaliza a aula com Coração Cigano. Show? O que eu faria também de diferente nesse plano da Amanda? No segundo plano tem muito pagodão. E no primeiro plano, não tem no primeiro pico, né? No segundo pico tem 2 pagodão. E no primeiro pico não tem nenhum. E no primeiro pico tem, acho que é 2 piseiros, se eu não me engano, né? E aí eu poderia fazer essa troca também para ficar legal, também para dar uma variada no estilo musical. Mas não tem nenhum problema você dar 2 pagodão no mesmo pico ou no 2 piseiros, tá, gente? O mais importante mesmo é você estar seguindo aí o padrão direitinho. Mas eu gosto de fazer essa alternação, né? Para poder variar o estilo da música ali do pico, para não ficar muitos piseiros seguidos, nem muitos pagodão seguidos, nem muito funk seguido, nem essas coisas seguidas assim, tá? E aí, só mais agora pra gente finalizar aqui, né, essa primeira parte aqui da Amanda, como eu transformaria esse mesmo plano de aula em um plano mais light ou um plano mais médio? Como é que... Eu aumentaria o aumento gradativo. Por exemplo, para o médio, eu colocaria 4 aumentos gradativos, 4 picos, 4 intervalativos também aumentaria, 4 picos e volta calma. Então, eu aumentaria aí mais um aumento gradativo e mais um intervalativo.
Isso pro médio. Isso para virar médio. Então, por que que é médio, gente? Tem exatamente a mesma quantidade de músicas em cada procedimento. E agora, Amanda, se eu quisesse aí transformar esse mesmo plano de aula light, o que é que eu teria que fazer? Aí eu aumentaria mais aumentos gradativos. Colocaria 5 aumentos gradativos. Diminuiria o número de picos, seria só 3 picos. Aumentaria o intervalo ativo, seria 5 intervalos ativos. 3 picos e volta calma. Então aumentaria para 5. 5 aumentos gradativos, 5 intervalos. E pico só colocaria 3. Show! Gente, eu tinha muita dificuldade em fazer esse plano de aula. E eu aprendi bastante. Hoje foi algo assim que realmente vai mudar completamente o estilo da minha aula e vai agregar muito para as minhas alunas, tenho certeza. E até mesmo também, se for substituir ou se for dar um aulão, como a gente já sabe, né, a estrutura de como que é um plano de aula, já tem como fazer um melhor plano de aula e saber quando que coloco uma música nova, como que eu vou fazer, qual intervalo ativo, qual pico, aumento gradativo. E eu não sabia realmente isso. E eu aprendi hoje e vou levar agora sempre para as minhas alunas. E aí, gente, a gente vai fazer um desafio aqui pra Amanda, que ela não tá nem sabendo, ó. Vou marcar um dia pra Amanda vir dar uma aula aqui no Intense. E aí a gente vai, ó, preparar a aula todinha da Amanda junto com ela. E a gente vai mostrar os bastidores pra vocês e depois a gente vai mostrar como foi essa aula. Se deu certo, se não gostou, se o povo não gostou, se teve dinâmica, se não teve. Então fica acompanhando esse seriado aqui completo. Que a gente vai fazer a finalização desse seriado quando a Amanda der essa aula, tá? E aí a Amanda vai dizer aí depois, né, que ela der essa aula, a diferença entre como ela dava aula antes de fazer esse treinamento com a gente e como ela tá dando aula agora, tá? E o mais importante, gente, hoje eu tenho certeza absoluta que a Amanda não aprendeu tudo que eu passei para ela de cabeça. Por quê? Porque isso é prática, gente. Demora um tempo para você aprender a fazer isso. Então você vai fazer a primeira vez, vai errar, faz de novo, erra de novo, faz mais uma, deu certo. Show, deu certo, faço de novo, deu errado, faço de novo, deu certo. Então assim, ó, consistência, tá, gente? Vai fazendo. O mais importante é você não deixar de planejar a sua aula nunca. Sempre planeje a sua aula. Sempre pare para pensar no seu aluno. Às vezes a gente vai deixando isso de lado e tem que lembrar sempre que isso é um fator essencial para você dar aula. Antes de dar aula, planejar a aula. Sempre. E aí você vai ver que com o tempo vai ficando mais fácil. Com o tempo você vai conseguindo fazer melhor. Então assim, ó, eu vou até cobrar a Amanda. Ó, Amanda, a partir de hoje, sempre planejar a aula. Sempre planejar a aula. Beleza? Show? Então é isso, gente. Muito obrigado. Mais um vídeo aqui do seriado com a Amandinha. Então fica acompanhando ela aí. Vamos ver se vai dar certo essa evolução dela. Vamos ver como é que vai ser essa aula que ela vai dar aqui no Intense. A gente tá tudo ansioso. Mas ainda vai ter outros episódios aqui com outros pontos que a gente vai trazer para ela também. Beleza? Se inscreve no canal, deixa um comentário. E é isso. E tchau. Valeu, galera.